Muito bem, pessoal. Então, vamos falar agora um pouco sobre os perigos, né? Porque geralmente as empresas não têm esse conteúdo no curso de engenharia de alimentos, né? É um conteúdo pouco difundido, né? Esses perigos, pouco conhecido, né? E geralmente os auditores vão auditar indústrias de alimentos e não são especialistas em embalagens, também não conhecem muito profundamente esses perigos, né? Então é importante a gente trazer alguns exemplos aqui. Bom, então a gente está falando de danos químicos, físicos e microbiológicos, basicamente. A gente sabe que atualmente são permitidos mais de 10 mil substâncias químicas adicionadas ou nos alimentos ou no material de contato com os alimentos, como equipamentos ou embalagens de alimentos. Então é uma quantidade enorme de produtos químicos que nem sempre se conhece profundamente como que aquele produto químico pode agir dentro do organismo humano, né? Então, o primeiro exemplo que a gente já viu acontecer muitas vezes, que vê acontecer, é o caso dos danos químicos, né? Os perigos químicos causados, por exemplo, por disruptores endócrinos. Então, o que é um disruptor endócrino? É uma substância que vem de fora do organismo, né? Ou uma mistura dessas substâncias que alteram as funções do sistema endócrino. Então, nós temos 7 conjuntos de glândulas no corpo, né? Então, desde aqui da pineal, hipotálamo, tireoide, né? A glândula timo, as suprarrenais, o pâncreas, né? Os testículos, o ovário, então eles produzem hormônios. Muito bem. Então, essas substâncias que vêm de fora, elas afetam a ação desses hormônios no corpo, né? Em um organismo, causando efeitos à saúde desse organismo, né? Ou dessa pessoa ou dos descendentes dessa pessoa, da progênie dessa pessoa, certo? Então, são diversos efeitos que podem ser resumidos em 4. O primeiro é estimular. Quando entra esse composto de fora, né, ele é parecido com o hormônio, com o estrogênio, por exemplo, então ele pode estimular o aumento da produção desse hormônio, ou ele pode inibir a produção desse hormônio, né? Ou ele estimula, aumentando muito a quantidade, ou reduz a quantidade, ou ele pode degradar o hormônio, ou ele pode alterar a disponibilidade desses hormônios naturais existentes no homem. Então eles podem causar diversos tipos de bagunças hormonais aí no homem, né? Então, um primeiro exemplo mais real é o caso do bisfenol A, né? Ou também chamado de BPA, bisfenol A, né? Em inglês BPA. Então, ele é um composto utilizado na fabricação de embalagens à base de policarbonato, né, que é um tipo de resina usado na produção de alguns plásticos, tá? Então, ele também está presente nas resinas epóxi, utilizado na fabricação de revestimentos internos de lata e lata de diversos tipos de alimentos, como pescados, ervilhas ou mesmo latas de refrigerante, cerveja, né? Aquelas latas de alumínio, né? Podem estar presentes nesses tipos de revestimentos, né? E eles afetam o sistema endócrino, né? Causando diversos danos à saúde, como infertilidade, modificações no desenvolvimento dos órgãos sexuais, endometriose, câncer. Olha só um exemplo. Uma mulher, vamos supor que está grávida de um feto, né, do sexo masculino. Então, ela toma um líquido, né? Vamos supor um refrigerante de uma marca aí que não é muito controlada, que veio numa lata, vamos supor, e que tinha um verniz que tinha bisfenol, um exemplo, né? Então, o que acontece? Esse disruptor endócrino, ele vai para o sistema digestivo, ao nível do intestino ele vai migrar para o sangue, vai para o sangue. Aí a mulher está grávida. Aí esse composto, ele pode ir lá para a região da placenta e ele pode atravessar a placenta e chegar no feto, né? Então, ele é muito parecido, por exemplo, com o estrogênio.
E aí, como ele é um feto do sexo masculino, então o feto está em desenvolvimento, né? E o testículo do feto está produzindo testosterona. Quando entra o bisfenol, né, ele é muito parecido com o estrogênio, por exemplo. A mulher tem estrogênio no sangue, mas o estrogênio da mulher não atravessa a placenta, porque tem uma barreira placentária e não deixa atravessar. Mas o bisfenol atravessa, né? Então ele vai bater lá no testículo do feto. Quando o testículo do feto ele vê que ele olha que é um composto parecido com o estrogênio, ele para ou reduz a produção de testosterona e começa a produzir o estrogênio, né? Então aquele feto que seria um ser humano normal do sexo masculino começa a produzir o hormônio feminino, então começa a se feminilizar. Então, com diferentes gradações, né? Desde um pouquinho só, quando vai aumentando essa feminilização, vai alterando, por exemplo, as cordas vocais, né? Então, forma aquele ser masculino com uma voz fina, por exemplo, né? E quando isso é muito intenso, aí ocorrem diversos problemas maiores, como micropênis, como infertilidade, pouca produção de espermatozoide, né? E feminilização mesmo. Então, é um problema gravíssimo à saúde, como vocês estão vendo, né? Por isso que um exemplo e um caso, ele foi proibido, ele tinha naquelas mamadeiras, né, o bisfenol. Então, foi proibido no Brasil em 2012. Imagina, quem usava mamadeira antes de 2012 podia estar, porque a mulher colocava a mamadeira, a chupeta, ou aquela parte da mamadeira, ou a chupeta, para escaldar na água quente, né, para matar as bactérias, para o bebê tomar o leitinho de novo, ou chupar a chupeta, né? E aí, naquele escaldamento, soltava o bisfenol daquele material plástico, né? Então, o bebê ia ingerindo aquele disruptor endócrino, causando essas bagunças hormonais aí nesses bebês, né? Então, isso demorou, mas aconteceu a legislação que proibindo isso a partir de 2012, né? E aí a gente vem encontrando eventualmente em algumas embalagens, como eu já vi. Muito bem, existem outros tipos de perigo. Um outro exemplo, né, é o PFAS. Então, é o polifluoroalquilsulfonato, né? Então, é um composto que está presente em algumas embalagens de alimentos, principalmente embalagens de papel, de celulose, de papelão, né, usadas em fast food, né? Então, quando essas embalagens entram em contato com alimentos gordurosos, elas absorvem aquela gordura e aí o papel fica todo engordurado e rasga e quebradiço. Para evitar isso, então eles colocam uma camada de um produto à base desse PFAS, né? E aí ele faz uma impermeabilização dessa celulose, né? Então, esses compostos também são disruptores endócrinos, né? Eles são encontrados muitas vezes, por exemplo, naquelas embalagens de pipoca, de micro-ondas, né? Que a pipoca é gordurosa e para evitar que fique todo engordurada a embalagem, eles podem colocar essa substância, ou mesmo caixas de pizza, né? Que a pizza também é gordurosa, ou aquele papel que envolve os hambúrgueres, né? Ou então outras embalagens de lanches, tal, à base de papel, de papelão, podem ter esses compostos aí. Ele é indiscutivelmente cancerígeno, esse produto, né? Que são os PFAS, né? Principalmente o sulfonato de perfluoroctano e o ácido perfluoroctanoico, são os mais conhecidos aí, tá? Existem vários outros exemplos, como por exemplo o ftalato. Então o ftalato é um produto usado na fabricação de plástico e vinil e na produção de indústria de embalagens. Eles fazem com que o plástico fique mais molinho, né? Mais flexíveis, né? Então esses ftalatos eles têm esse mesmo poder
de ser um bagunçador endócrino, né? Um disruptor endócrino. Eles afetam aí várias coisas, como por exemplo o aparelho genital masculino, afetam o espermograma, afetam o risco de obesidade infantil e doenças cardiovasculares, né? Então, em 2017, por exemplo, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumidores proibiu o uso de alguns fitalatos em produtos para cuidados infantis. Por exemplo, aquelas araminhos de dentição, aquele suporte, né, que é usado para colocar o dente numa certa posição, um tempo e tal. Então, usavam esse tipo de fitalato e depois foi proibido, né? Então, existem fitalatos, existem, por exemplo, ali nas rolhas metálicas, onde tem aquele vedante, né? Então, por exemplo, DOP, dietiloctilfitalato, né? É um tipo. Eu não estou falando que todas as rolhas metálicas têm DOP, né? Já foi encontrado, né? Em alguns casos tem, né? Então, é um problema muito grave à saúde. Pode ter também nos vernizes internos de latas, esses fitalatos, né? E tem também nas garrafas PET. O que é uma garrafa PET? Polietileno terefitalato, né? Então, elas são feitas à base de ácido oftálico e terefitálico, né? Então, a polimerização gera esses fitalatos, né? Que geram esses problemas à saúde. Eles são permitidos, né? Alguns deles são permitidos, outros não. Os que são permitidos têm um limite máximo, né? Então, precisa ver se está dentro desse limite máximo. Esses limites são criados a partir de estudos científicos, né? Feitos em ratos, né? Durante 3 meses. Então, vê se tem um efeito no rato durante 3 meses. Então, como auditor, vocês têm que olhar a questão legal, né? Se tem na lei, tem que ver se está na lista positiva. Se tiver na lista positiva, tem que ver o laudo de imigração e se está migrando abaixo do limite superior de imigração específica, né? Mas entendendo sempre que esses experimentos foram feitos em ratos com 3 meses, né? Então, nem sempre é possível ver um resultado, um efeito à saúde com um tempo tão curto assim de experimento científico, mas é deste jeito que é considerado aceito pela legislação. Então, como auditor, sigam a legislação, mas entendam como que isso pode afetar a saúde, ok? Outros exemplos, então, a gente tem os percloratos, né, que ele é utilizado para reduzir a estática, por exemplo, de plásticos, né? Então, quando você pega um plástico e você tem um atrito com ele se aproxima dos pelos, eles atraem todos os pelos, né? Porque forma um campo de atração magnética muito forte. Então, isso atrapalha a movimentação de um plástico com o outro, né? Ou repele ou atrai, né? Então, para não atrapalhar a movimentação dessas embalagens, eles colocam esse agente antiestática, né? Que, por exemplo, pode ser um perclorato. Esses percloratos, eles atrapalham as funções da tireoide, né? E o desenvolvimento do cérebro no início de vida. Existem danos físicos também, né? Então, a gente viu alguns casos, por exemplo, quando você trabalha com embalagens metálicas, então tem pequenas rebarbas que vão soltando nos cortes das chapas metálicas, ou nos cortes ou na hora da solda. Então, pequenos pedaços de fragmentos metálicos que acabam soltando e acabam ficando aderido na embalagem ou no vedante ou em algum lugar, né? Pequenos pedaços que depois podem fazer pequenos cortes e escoriações no trato digestivo interno. Existem também uma série de perigos microbiológicos. Vamos supor, num frasco para você envasar laticínios, como iogurtes, por exemplo, né? Então, esses frascos já são pré-formados, né? Eles vêm de uma indústria de embalagens. Muitas vezes, ele é uma indústria separada da indústria de alimentos, só faz a embalagem. E nem sempre o ambiente ele é muito isento de partículas no ar, né? Então, muitas vezes é um ambiente mais empoeirado, né? Mais com
mas com material particulado em maiores quantidades no ar, né? E acaba se depositando sobre esses plásticos antes ou depois da formação da embalagem, do frasco, né? E isso, se tiver uma umidade um pouco maior do ar, com a presença desse material particulado, se for orgânico, é um ambiente que se desenvolve suficientemente algumas bactérias ou fungos, né? Então aí o fornecedor dessas embalagens plásticas, por exemplo, ou de outro material, vende isso para a indústria de alimentos, a indústria de alimentos vai e coloca o alimento lá e pode desenvolver bactérias, né, na superfície ou dentro do alimento, advindas da embalagem, né? Então tem aí todos esses perigos.